Muito bem, pessoal, passando aqui rapidinho para conversar com vocês sobre essa questão do eixo temático, que tem gerado muitas perguntas, muitas dúvidas e também acabou gerando um retorno interessante da galera que fez o concurso do último domingo do TRT, também FINEP. Pessoal dando aquele retorno bacana, dizendo que o tema da redação, tanto na prova da FINEP como no concurso TRT11, que os temas cobrados estavam inseridos no conjunto de temas que o Gabaritando oferece para o treinamento. Muito legal, né? Quando a gente vai fazer uma prova e identifica ali no comando da questão algo que a gente treinou, algo que a gente experimentou durante o período de treinamento, porque evidentemente isso traz mais segurança, você tem mais familiaridade. Então, não se trata aqui de uma autopromoção do curso, o curso está querendo se promover, o professor está se autopromovendo, dizendo que acertou o tema, que adivinhou o tema. Não é essa a finalidade dessa conversa bem rápida que vamos ter. A finalidade aqui é a de mostrar o valor, a importância, os benefícios de estudar por eixo temático. Veja, não é que o tema cobrado tenha sido exatamente o mesmo tema, com as mesmas palavras, com os mesmos textos de referência. Não é isso, né? Precisamente o tema era X e na prova caiu o tema X, não é isso. Mas o tema que o candidato encontrou nessas provas que eu citei, TRT11, FINEP, os temas, e em outras provas, né, que já foram aplicadas ano passado, ano retrasado, sempre que acontece isso, os candidatos mandam mensagem dizendo: nossa, que bom, o tema bateu direitinho com o que a gente treinou. Mas não exatamente, né, com as mesmas palavras, mas dentro daquilo que a gente considera importante, na linha do eixo temático. Então, vamos rapidinho conversar primeiro sobre o que é o eixo temático e segundo, quais são as vantagens de estudar sobre o tema da redação, para o tema da redação, seguindo essa linha de raciocínio. Vocês vão perceber que a coisa é bem interessante porque capacita o candidato, né, o aluno, a produzir um texto com mais segurança, até com mais rapidez, algo muito importante se a gente considerar o dia da prova. Se você der um Google, para não ficar aqui usando umas definições muito acadêmicas, vamos no popular, dando um Google, você vai encontrar essa definição aí, ó. Eixo temático é um conjunto de temas que orientam olha que delícia, olha que importante isso aqui, ó, o planejamento estratégico, melhor ainda, ó, facilitando a organização dos temas. Definir o eixo temático significa limitar os conteúdos abrangidos pelo assunto principal, não dando espaço para divagação para outros temas secundários. É um pecado que muita gente comete quando vai produzir o texto. Às vezes a pessoa espalha muito, eu falo muito isso nas correções, né, no áudio. Olha, você espalhou muito, falou sobre muita coisa. Então tem que delimitar, certo? E para ficar mais claro, né, para a gente ser um pouco mais pragmático, mais direto, vamos lá. Suponhamos que você esteja treinando aqui com gabaritando e encontre um tema relacionado ao eixo temático comportamento. O comportamento é um eixo temático interessante. Aí você tem um tema, a gente tem um tema aqui para discutir o etarismo. Preconceito contra as pessoas idosas. Você treina isso. Vai fazer a prova, pode não cair etarismo. Mas caindo um tema dentro do eixo temático comportamento, muita coisa que você utilizou no seu treinamento fazendo a redação sobre etarismo pode ser aplicada no texto que você vai produzir para aquela prova. De repente não vai cair etarismo, vai cair misoginia. Pô, Alexandre, o que tem a ver uma coisa com a outra? Pelo amor de Deus, misoginia não tem nada a ver com etarismo. Tem. Há pontos de contato aí. Preconceito, discriminação, não é? A questão de poder também, posições de poder, uma hierarquia social estabelecida que coloca o homem jovem, branco, hétero, né, nas posições mais privilegiadas. Então você tem várias ramificações, vários elementos que você treina para um tópico que você pode migrar, claro, adaptando, enriquecendo, óbvio, mas você já tem uma base, é o que está escrito aí na definição. Você já tem um conteúdo que já foi
estudado, massificado. Então você faz um combo. Você assiste aos vídeos que o Orlando Stibler grava para abastecer você de conhecimento, de bagagem, de conteúdo, de noção, né, de referências. Então você tem ali muitas informações que vão dar a você um suporte teórico, um suporte de visão de mundo. Depois você treina os temas que o Gabaritando oferece, ouve os professores corrigindo esses temas no áudio e vai anotando as observações, vai anotando aquilo que não ficou legal. O treinamento de redação ele funciona muito com essa mecânica, né? Com essa lógica do aperfeiçoamento por meio dos erros cometidos. Né? É muito importante que você lide bem com os erros que você comete na produção do seu texto, porque é bom você errar durante o treinamento. Cada vez que o professor fala para você, olha, isso não fica bom, isso a banca reprova, isso ficou aquém do que a banca queria, você vai percebendo o que você vai evitar no dia do concurso. Por isso que o treinamento é bom, porque você vai zerando, né, o seu estoque de erros à medida que você ouve as advertências. Então, vídeos do Orlando para você se abastecer de informação, leitura, muita leitura, treinamento e dentro do que você produziu, situações que você pode levar para outros temas dentro daquele eixo temático. Você vai falar de individualismo, né? O individualismo exacerbado nos dias de hoje, as pessoas cada vez mais isoladas, o que foi muito agravado com a pandemia. Tem elementos que você usa no individualismo, aí você vai falar de relação líquida, de Bauman, aquela coisa toda. Você pode migrar para um texto, por exemplo, que discute etarismo. Aí você não precisa nem falar da palavra individualismo, mas você treinou individualismo, tem etarismo, tem uma questão aí de solidão, né, de falta de interação social, claro que por motivos diferentes, mas você tem pontos em comum que você vai desenvolver e vai conseguir deslanchar e fazer textos convincentes. Em tecnologia, por exemplo, galera, né, você estuda um tema relacionado a redes sociais, né, o vício em telas, a, a, aquele tempo demasiado que você leva ali vendo um monte de futilidade, aí cai inteligência artificial, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você pode aplicar muito do que você usou no texto sobre redes sociais, muito das correções que você ouviu, num texto de avanço tecnológico, de inteligência artificial, por exemplo, prejuízos ou perigos, né? Aspectos negativos que podem vir daí com relação a vícios em, por exemplo, pegar respostas prontas, em vez de pesquisar, em vez de desenvolver o raciocínio, o senso crítico, você já vai pegar tudo mastigado, porque o programinha faz tudo. Tem a questão do algoritmo, né? Nas redes sociais, o algoritmo entendendo o que você quer, entendendo o que você curte, né? O que te alimenta, o que aquece o seu coração, digamos assim, né? O algoritmo está ali, né? Como se fosse uma pessoa, já houve um filme brincando com isso, né? Uma pessoa, clicou aqui, curtiu aqui, então é disso que essa pessoa gosta, vamos lá, vamos dar mais do mesmo. E aí a bolha e a inteligência artificial, querendo ou não, pode também ser associada a isso. Ou você treinou inteligência artificial, caiu redes sociais, você consegue fazer algumas migrações. Né? Em cultura, por exemplo, você treinou acesso democratizado na cultura, uma coisa mais ampla. Né? O próprio Enem, a gente não está falando de Enem aqui, mas no próprio Enem, recentemente caiu um tema falando sobre a democratização do acesso ao cinema, né? Uma coisa bem particular dentro de um aspecto macrocultura, né? Então, o acesso democratizado na cultura não chega para todo mundo, não chega igual para todo mundo. Certas obras são inacessíveis, certos nichos, né, dentro da cultura são inacessíveis. O Brasil é um país com pouquíssimos museus, teatros, cinemas, então há várias coisas que você pode discutir aí, e aí de repente caiu a cultura de massa. Você tem elementos num tópico que você migra para o outro, né? Cultura de massa, a mercantilização da arte, a padronização para poder vender mais, né? Tudo que é padronizado vende mais fácil, é mais facilmente produzido e vende mais fácil. Muita coisa, né? Se caiu alguma coisa em cidadania, galera, desigualdade social, a lei de cotas, tentando fazer aí uma reparação, ainda que a passos curtos, né? Uma reparação histórica, direitos humanos. Então, qual é o nosso objetivo aqui com essa conversa? Como houve um retorno muito expressivo do pessoal nestes últimos concursos que eu citei, FINEP TRT11, em que eles agradeceram muito, elogiaram bastante o curso, porque identificaram ali no tema pautas, assuntos que eles treinaram, porque a gente tem um leque bem abrangente de
temas, né? E a gente estimula muito esse estudo pelo eixo temático para que o candidato encontre um norte, um rumo, um caminho, uma orientação. E com base naquilo que a banca vai pedir, ele só faz adaptações. Ele já tem ali um chão preparado, uma base preparada, depois é mais fácil adaptar. Então, com base nisso, a gente resolveu conversar um pouco mais para esclarecer, porque também houve muita gente perguntando, né, mas que história é essa de eixo temático? Como assim? Como é que funciona? É isso. Estudando por eixo temático, você consegue, de certa forma, se preparar para o tema. É claro que eu não vou aqui esgotar e não vou dizer que todos os temas são encaixados ou vão ser ali contemplados pelos eixos temáticos, não é isso, mas você diminui bastante as chances de se deparar com um tema surpresa ou um tema para o qual você não se preparou. Isso é reduzido, é bastante reduzido, então você tem mais segurança no dia da prova para produzir o texto. E durante o treinamento, ouvindo atentamente o que os professores falam nos áudios que são enviados, nas marcações feitas no texto, nos áudios que são enviados, você evita aqueles vacilos, aqueles erros na redação seguinte. Aí na redação seguinte você comete outros erros, é assim que funciona. Vai ouvir as correções e vai se aprimorando e vai, evidentemente, adquirindo ferramentas para fazer um excelente texto, um texto nota máxima. Foi muito gratificante essa experiência e tem sido, né, muito gratificante esse retorno dos alunos e estamos aí à disposição de vocês para que vocês, via treinamento, é treinamento mesmo, consigam produzir um texto satisfatório e consigam a aprovação no concurso. Beleza? É isso, galera. Até a próxima, hein? Foi um prazer conversar com vocês.